iniciando mais um TV Cioeste e hoje temos a grata satisfação de tratar de um assunto que a todos interessa, que é a segurança. Estamos aqui com o Coronel Sardilli e é um prazer, uma honra tê-lo aqui e também a minha colega de bancada, a Vivian. Coronel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra poder debater esse tema tão não chega a ser polêmico, mas tão necessário em nossas vidas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Amaral, Vivian, pelo convite. Prazer, é nosso. Aqui representando hoje não só a cidade de São Roque, mas o Cioeste, né? Esse importante consórcio do estado de São Paulo que permite uma integração entre municípios fundamental para o sucesso da administração pública. Isso é realmente um tema muito importante, né, Vivian? Eu me lembro quando eu era criança, ficar na rua até 10 horas da noite era uma coisa normal, tranquila. Tem até uma musiquinha que diz que só entrava quando a mãe chamava. Isso é verdade. Hoje a gente não se dá, não se pode, a não ser que more num condomínio fechado, não se pode dar esse luxo mais, né, Coronel? Hoje, inclusive, eu também sou dessa época de sair de manhã, a mãe sequer sabia onde o filho estava, acabava almoçando na casa de um amigo, porque não permeava na sociedade essa preocupação que a gente tem com a segurança. A segurança, ela se tornou um item importante, né, na rotina das pessoas, em especial das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, e que, até por conta dessa preocupação, essa coisa de ficar na rua, culturalmente deixou de existir, né? Hoje as pessoas moram muito em prédios e as crianças e os jovens descem para o térreo, né? Você vê, ir para clube também era um hábito cultural bastante interessante no passado. Hoje os clubes perdem muitos associados, até porque os condomínios se estruturam muito bem e acabam sendo um polo catalisador de pessoas e autossustentável. Né? O problema do condomínio é que quase que você fica a pessoa que está você sendo segregada em clausura. da violência. Exatamente, você em clausura. Você fica naquela bolha, né? Aquela bolha que, de certa forma, tem uma segurança. Você tem portaria, você tem cerca, você tem vigias, você tem portarias, você tem sistemas de monitoramento aplicativo. Tudo hoje, os condomínios mais estruturados fornecem aos seus moradores para realmente fazer com que eles se sintam seguros. E esse realmente é o anseio da população. Nem todos podem morar em condomínios, né? E isso acaba levando o poder público a ter que se desdobrar para atuar na segurança pública e poder dar para essa população que não mora em condomínio, que mora em casas, que ainda é a grande maioria, pessoas que às vezes não podem pagar um condomínio. Pô, um condomínio hoje em São Paulo... É um aluguel eterno, né? Não, e hoje em São Paulo, um condomínio de 700, 800 reais é regra. Chegando a 3, 4, 5 mil, dependendo do prédio. Né? E como você bem disse, é um aluguel eterno. Você é dono daquele imóvel e ainda assim tem na linha do seu orçamento mensal permanentemente uma despesa que é, no fundo, segurança. A preocupação é segurança. Isso é uma segurança privada, né? A gente queria aqui até falar com o senhor sobre a segurança pública, afinal... 34 anos de experiência aqui na nossa frente, com segurança pública, carreira na Polícia Militar. Hoje, secretário de Segurança Pública de São Roque. Exatamente. Foi uma surpresa profissional para mim ser chamado em São Roque. E uma surpresa ainda melhor ser chamado pelo prefeito Gutuissa, lá de São Roque, a quem deixo um abraço, para ser o coordenador do GT de Segurança do Cioeste, né? O maior consórcio do Brasil, né? Integra grandes cidades, inclusive a capital. Né? Você tem Barueri, Osasco, Santana do Parnaíba, São Roque, Araçariguama, são 15, Itu, Sorocaba agora quer ingressar, Ibiúna. Então, é uma potência política, econômica, né? E junto dessas potências, obviamente, temos problemas potenciais. E segurança pública, certamente, é um deles. Né? E a importância do Cioeste está exatamente em integrar soluções, capacitações entre os municípios participantes. Eu tenho expertises em São Roque que podem ser compartilhadas
com Itapevi, que é uma cidade vizinha. Perfeito. Eu posso fazer uma operação, como fiz esse final de semana, numa região limítrofe de São Roque e Itapevi, e pedir a participação da doutora Priscila para que participasse com a guarda municipal dela e a gente fechasse em ambos os lados. Perfeito. Como segurança pública. Então, o consórcio, ele dá essa possibilidade. Você ele tem fortalece, né? Fortalece. Você tem reuniões que, por mais técnicas que sejam, visando estudos de aquisição de material, compra de algum curso, participação de algum processo de capacitação, mas muito mais do que isso, a gente integra pessoas responsáveis pela segurança pública. Perfeito. E essa integração, ela, como em qualquer relação humana, facilita muito as soluções. Tá? Então, eu acho que o CEOeste é um modelo a ser repetido. Sei que existem vários consórcios grandes também em São Paulo e aí espalhados pelo Brasil, mas o CEOeste é um benchmark de capacidade administrativa. Nós temos ali uma condução séria, um trabalho muito eficiente, tanto no campo técnico quanto no campo político, que permite realmente dar soluções à altura daquela expectativa positiva da população. Quando eu era adolescente, eu assistia filmes que você via uma perseguição policial, isso arremetendo emocionante. nos Estados Unidos, e quando saía do Estado, a perseguição encerrava. É lógico que isso é Hollywood, e aqui também era questão de estados e não de municípios. A jurisdição aqui ela é integrada, mas além de não termos essas barreiras limítrofes, como seria melhor se a gente pudesse unificar uniforme, viaturas, condutas, algo similar a Copom como o senhor vê essa integração? Bom, eu acho que assim, segurança pública, a gente, como cidadão, enxerga muito aquela coisa da viatura na rua. Né? A sirene, né? A viatura, o policial. Essa é a visão mais superficial da segurança pública. Sim, é a ponta do iceberg. É a ponta. Quando a gente fala de integração, como você bem disse, que nos filmes lá de Hollywood, a viatura chegava, o bandido estava lá 1 quilômetro na frente, ele rompia a barreira e a viatura parava e simplesmente... Imune. Isso, de certa forma, existia, mas num outro formato. Inclusive aqui no Brasil. E a gente fala do formato da inteligência policial. Né? O principal elemento de sucesso dentro da área de segurança pública na questão de integração se chama inteligência policial. Tá? O bandido sai de uma cidade na Bahia, vem para São Paulo e aqui ele acaba tirando um RG falso ou ele vem com um RG falso. Isso estou falando há uns anos atrás aí, tá? E ele passava desapercebido, às vezes era um procurado, né? Que ele estava com um RG, que o policial olhava, não constava nada. Hoje não. Hoje os bancos de dados se conversam. Tá? Então, essa integração, eu estou indo muito além do CEOeste aqui, tá? Eu estou falando de integração todo, nacional, né? De banco de dados. Essa integração ela é fundamental para o sucesso policial. Hoje, a exemplo de uma ferramenta que existe em São Paulo e já existe em São Roque, que é o Smart Sampa São Roque. Sim. Uma ferramenta que tem uma capacidade de identificação biométrica muito grande. Então, se eu estiver passando num ponto onde haja uma câmera, essa câmera automaticamente vai ler o meu rosto. Ela já faz, são quase 80 pontos faciais. Ela já joga no banco de dados esse que migra informações do sistema do Ministério da Justiça, da CNH, todos os bancos de dados que possuam mandado de busca, mandado de prisão, tudo que houver em relação àquela pessoa, e imediatamente, então, numa velocidade exponencial, ela responde para o próprio sistema que aquela pessoa está procurada. Então, veja só, antigamente a pessoa saía lá do interior da Bahia e ia morar em São Roque, por exemplo. Estava imune, estava... Ela lá passava a ser um cidadão de bem, simpática, só que ela tinha uma dívida criminal lá na Bahia. Hoje, como esse banco de dados está integrado, se esse camarada passar, por exemplo, na rodoviária ou lá na Brasital, onde a gente tem essas plataformas, ele certamente vai ser identificado e imediatamente uma viatura vai encostar e vai fazer abordagem. Isso já aconteceu e nós já prendemos gente assim.
Coronel, um assunto polêmico, chato até de perguntar, mas eu não vou deixar Coragem. passar. Eu vou ter coragem. Coragem. Comente a audiência de custódia. Vocês vão atrás, lutam, correm, trocam tiros, prendem... Então, Os de a audiência de custódia é uma novidade, assim, se a gente for considerar no histórico do direito penal, né, da justiça, né, ela não é tão antiga. E ela vem exatamente no sentido de desencarcerar. Sim. Aliás, Desonerar. não é nem desencarcerar, porque ele ainda não está encarcerado, mas é de evitar o aumento de pessoas no sistema carcerário. Porque o tá? sistema carcerário do Brasil é gigantesco. E né? tem que ser maior, Sim, tá? Porque vagabundo tem que ir para a cadeia. sim. Claro, Tá? tem Não que tem cumprir. conversa. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem a audiência de custódia que joga no ralo o trabalho policial. Sim. Tá? E não adianta falar, mas os direitos humanos, o sistema. Não, não adianta. Se o cara é um criminoso, se ele resolveu portar um fuzil, se ele resolveu colocar 10 quilos de cocaína no carro para transportar, se ele resolveu bater na mulher, se ele resolveu Ser um marginal. se ele resolveu desrespeitar as normas sociais que possuem regulamentos punitivos, ele assumiu o risco de ir para a cadeia. Eu acordo de manhã, eu faço a barba, penteio o cabelo, ponho minha roupa e vou trabalhar. Sim. Por quê? Porque eu quero que, ao final de um período, eu receba um valor que foi anteriormente contratado. Se eu resolver fazer, hoje eu vou assaltar um banco e está tudo bem, porque eu, na audiência de... Isso encoraja o cara. É verdade. A impunidade Assim como essas medidas de saidinhas temporárias, elas também Mas já acabaram algumas, não? elas estão acabando, porque a sociedade não suporta mais essa flexibilidade moral. De Natal, por exemplo, não tem mais, né? Já ouvi falar Existe, isso. então, é um projeto, inclusive, do então, que saiu ontem, secretário Guilherme Derrite, enquanto deputado federal, ele que propôs essa lei e já foi aprovada. Né? Então, já está acabando. É o induto de Natal? É chamado indulto de Natal. Aí tem Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia não sei quem. Né? Então, assim, muita chance gente de não voltar é muito muita grande, gente né? volta, mas muita gente não volta. Ô, coronel, e outra coisa. Vou chamar de cidadão com respeito que não deveria. Mas o marginal, ele está detido, ele está preso, ele está sem remuneração de espécie alguma. E ele é solto para a rua, ele vai querer ter os benefícios que o mundo capitalista dá. Ele vai ter que assaltar. Mas eu vou te falar, Amaral, vai muito além. Tá? Porque ele, normalmente, ele estando preso nessa condição, aí, vamos falar aqui, vamos glamorizar, ele está sem salário. É óbvio, né? É óbvio. Ele, às vezes, faz dívida e, às vezes, são obrigações junto ao próprio crime organizado. Sim. E ele acaba sendo meio que um soldado desse crime. Então, ou ele faz ou ele morre. Com os deveres a ser cumpridos. Enquanto ele estiver preso, ele não vai fazer. Agora, se ele sai e não fizer, Ele é Ele executado. descumpre Ele morre. a ordem de alguém. tá? É. Então, É muito comum a pessoa ser solta e mas semanas muito comum. depois ele é morto. Mas muito comum. O cara fica, ele fala... Por quê? Chega lá a liderança do crime e fala assim, ô, meu irmão, você Ele vai vende- ter que ele vende fazer a alma. porque nós fizemos isso por você, isso. Ou você... não vou fazer. A Não sua tem, família não. vai No ameaçar a crime, família. não tem... O cara não vai lá e fala assim, olha, eu queria fazer um BO contra o líder do PCC que está me ameaçando. Não existe isso. Às vezes Não ele existe. foi lá até cumprindo uma pena que não E- era dele. Muitas vezes acontece isso. Até isso acontece, assumir Acontece, bronca. Assumir bronca. Entendeu? Então são coisas, assim, o mundo do crime, assim como o nosso mundo social, adequado, cultural, intelectual, são bolhas, o mundo do crime também é a bolha, tem a bolha própria. Né? E a gente, como sociedade, não deve aceitar. E, infelizmente, o Brasil virou um país de leis muito benevolentes. Muito benevolentes. Mas por quê? Porque a gente é bonzinho? Não, porque custa caro. Né? E o Estado, em alguns momentos, faz a leitura. Mas será que esse cara roubou? Vale a pena. Só que não é existe uma teoria que chama teoria das janelas quebradas, dentro da psicologia do crime. Né? Então, se você deixar um carro aqui na frente da TV, aberto, com uma janela quebrada, uma bolsa no banco, esse carro, com o passar do tempo, ele vai ser depenado.
tá? Diferente se o carro estiver fechado, limpo, uma luzinha piscando, indicando que tem um alarme ligado. E o criminoso, ele atua exatamente nesse sentido. Né? Ele fala assim, bom, se não aconteceu nada, eu vou. Não aconteceu de nada, eu vou mais um pouco. Não, eu vou de novo. E qualquer linha de crime é desgraçada para a sociedade. Ela desgraça a sociedade. Seja, por exemplo, muita gente glamoriza o jogo do bicho, por exemplo. Existe um mecanismo de crime ali. De arma, de droga, de domínio territorial, de trabalho, ou trabalha ou morre, lavagem de dinheiro, sonegação de imposto. Então, assim, o Brasil virou um país benevolente, onde permitir que o criminoso seja visto como vítima, né, o nosso presidente, inclusive, citou que a culpa do traficante é o usuário. Né? Então, é óbvio que ele falou sem pensar. Porque não é possível que um presidente da República vai falar. Mas, no fundo, permeia essa ideia. Mas permeia essa ideia, sabe? Permeia. Pô, se não fosse o usuário, o traficante não existiria. Puta. Ia dar um jeito de existir. Mas é que, no fundo, eu prego... Você sabe assim, ó, se não fosse o pedestre, não teria atropelamento. É a mesma coisa. Mas eu prego esta fala, que se você não comprar peças furtadas, você vai desestimular o ladrão. Porque você participa da receptação. Mas não atribuir a quem compra a culpa. Não. Você coloca graxa na engrenagem do crime quando você compra. Você talvez não tenha aquela responsabilidade primária. Mas isso, assim... Não, mas você é receptor. Mas você é receptor. Sim. Você não está lá metendo o cano, roubando o fio, roubando um celular. A pergunta é quem veio antes, o ovo ou a galinha? Aquela Não. Essa ainda tem resposta hoje em dia. E assim, infelizmente, eu estou falando assim, essa flexibilidade moral que existe, ela é muito ruim para a nossa sociedade, né? Porque eu tenho um celular que eu comprei numa loja, eu tenho nota fiscal, eu tive que pagar em 6 vezes, porque era um celular um pouco mais caro, mas eu tenho o meu celular. Mas aí o cara fala assim, puta, achei legal o celular do coronel. Eu quero pra mim. Eu quero pra mim. Ou, esse cara falou assim para um ladrão, um vagabundo, você não consegue um celular igual aquele que custa 2, 3 mil reais, sei lá quanto? Eu consigo. Vai lá buscar. Você entendeu? Então isso e a pessoa que está fazendo isso, comprando um celular com essa característica de origem, ela às vezes não coloca todos os pingos nos is. Ela acha que ela está comprando, já foi roubado mesmo, vou comprar. Então, se não tivesse, por exemplo, receptação de celular, essa coisa de todo mundo querer um celular mais novo atrás do outro, você não teria 11, 12 mil celulares roubados aí num período de poucos dias em São Paulo. Né? Então, é um ciclo muito negativo. Né? E essa questão da segurança pública, voltando ao assunto, a gente integrar os bancos de dados, integrar as operações, e o COS permite isso, permite de uma forma bastante interessante e muito eficiente. A gente melhora muito a qualidade. É exemplo de São Roque. São Roque, eu cheguei agora no segundo mandato do prefeito Gutuíssa. Ele me convidou no fim do ano passado, após ele ter saído vitorioso da eleição. E aceitei o convite, fui inclusive morar em São Roque, porque eu entendi que para exercer a função pública de secretário de Segurança Pública, precisaria morar lá. Até porque eu tenho que estar perto. Né? Claro. Morar em São Paulo seria mais confortável para mim. Tá? Mas, primeiro que tinha a questão do deslocamento e também a questão de uma necessidade não estar podendo atender. São Roque é lindo. Eu acho assim, fazendo uma analogia, eu acho, isso é uma opinião única e exclusiva minha, que atuantes de poder público... Tem que estar na cidade. Tem que estar na cidade, tem que estar na escola e tem que estar na saúde. E eu acho. Eu acho que não. Eu acho assim, você foi eleito, então você vai cancelar o seu plano de saúde, você vai cancelar os seus filhos da escola particular. Isso seria o mundo utópico ideal, né? Seria o mundo utópico ideal. Seria bem viver na pele a necessidade. Mas então, aí mudei para São Roque, né? E de lá para cá, a gente trouxe muita tecnologia. Muita tecnologia. Uhum. Já existiam. O senhor entrou em março de 2025 como secretário. Eu comecei de fevereiro para março. Legal. Tá? Então, nesse ano foram eu comandei avanços muito significativos em São Paulo. Eu comandei a rota de São Paulo. Uhum. Eu comandei a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. Comandei a região de Guarulhos toda, são 7 municípios.
Fui chefe de gabinete. Trabalhei na Federação da Agricultura como assessor do presidente para Mas questões... o senhor só tem 130 anos. Deu Não, tempo de fazer deu tudo nada. isso? É que eu entrei com 15 na polícia. Nossa. Olha só. Podia entrar... É literalmente uma vida de É dedicação. uma vida. Eu tenho 40 anos de serviço público. Parabéns. 40 anos, exatamente. 41 anos. E o seu currículo quase que não cabe nesses 40 anos, porque eu É só interrompi na currículo. metade. É só currículo. Incrível. Que maravilha. Tanto que eu falo, né? Eu perdi minha própria identidade familiar com 15 anos. Né? Eu me chamava Alberto, passei a chamar Sardilli. Que é o Mudaram o meu sobrenome. corte de cabelo, Sim. mudaram o meu ciclo de amizades e me deram uma Suas- profissão, suas uma arma vestimentas e também. falar assim, agora você é o policial militar. Agora você é polícia. E desde fevereiro, a gente trouxe muita experiência conquistada ao longo dessa carreira de quase 40 anos, né? E eu estou levando e ajudando o São Roque. E está funcionando muito bem. Legal. Então, os totens já existiam, a gente aumentou, o prefeito trouxe o Smart Sampa, colocamos plataformas de gestão da guarda que melhora a questão de acompanhamento individual de produtividade de cada um dos agentes da segurança pública, aumentamos as operações integradas com a Polícia Militar, levei a rota já para São Roque, para patrulhar em São Roque. Levei a tropa de choque para participar de alguns eventos sociais, culturais. Então, foram medidas que, ao longo desses praticamente 11 meses, surtiram muitos efeitos. Né? A tropa, a Guarda Civil Municipal de São Roque, que é comandada pelo Diego, é uma guarda espetacular, extremamente profissional, conversa bem com as demais guardas do entorno. E com a população, inclusive. Com a população, é querida da população. Sim. É querida, é uma guarda querida. Você percebe que a população... Ela acolhe, né? E assim, sem fazer medição de capacidade. Né? Nós temos a 2ª companhia do 50º Batalhão, que é da Polícia Militar, na cidade, e temos a guarda. A guarda... ela tem um efetivo maior que o próprio da própria Polícia Militar. Eu queria até fazer essa pergunta, que também é polêmica. É relevante, É relevante, um pouco, né? É relevante, não vamos falar polêmica. Mas essa questão de guarda e polícia, aonde a gente vê essa diferença? Qual é a diferença? Tá. Ou não tem diferença? Não, um tem estilo? muita diferença. Tá? E a diferença inicial, ela foi criada em 1988, na Constituição Federal. Tem um artigo que fala exclusivamente dos órgãos de segurança pública. Né? Tem um que fala das Forças Armadas e tem um que fala da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil. E as guardas municipais não entraram nesse artigo. Né? A Polícia Militar, assim como o Exército, possuem previdências especiais pelo tipo de missão que desempenha. Tá? E eu estou falando isso dentro de um cenário de 1988. Tá? Em 1988, as guardas elas eram pequenas. Nós estamos falando de 36 anos atrás. Sim. E com o objetivo de zelar pelos próprios da cidade. Então, exatamente. A missão constitucional das guardas municipais é zeladoria e guarda dos próprios municipais. Só que o cenário mudou. Tá? Então, o que é importante, a construção de uma lei, ela não pode ser vista como uma fotografia. Né? É um filme. É um filme. Né? Então, lá atrás não era o caso. Hoje, a municipalização da segurança pública é um movimento muito forte e que a gente deve acreditar como necessário. Né? Até porque, como eu disse agora há pouco, o efetivo que patrulha as ruas de São Roque feito pela Guarda Civil Municipal é maior do que o da Polícia Militar. E não é uma concorrência. Tem bandido para todo mundo, né? Matéria-prima não falta. Não falta. E a população, Amaral, é bom que se diga também, que quando ela está numa situação de risco, ela não quer saber se vai ser a PM, a GCM, Não. o bombeiro, o super-homem, o Homem-Aranha. Ela Eu quero quer alguém. O acolhimento. Ela Alguém, quer- se tiver armado, melhor. E se pegar o bandido, melhor ainda. Né? Então, o que acontece? Surgiu, esse ano, uma polêmica sobre o nome polícia para guardas municipais. Tá? E o nome polícia vem de um termo de direito administrativo que fala poder de polícia. Tá? Poder de polícia
é um poder que não é só da polícia militar ou da polícia civil. Agentes de vigilância sanitária possuem poder de polícia. É um termo que permite você fazer determinadas coisas, né? Inclusive, às vezes, usando da força física, da voz de prisão, arrebentar uma porta, porque está sendo... Então, poder de polícia não é polícia. Tá? Polícia é instituição. Guarda Civil é instituição. Fazer policiamento é atribuição de polícia. Perfeito. Mas hoje a Guarda Civil, as guardas, fazem policiamento. E fazem bem feito. E eu, como coronel, com quase 40 anos dentro da carreira, para mim, falar isso, eu tenho total transparência e liberdade. Perfeito. Até porque eu comandei a rota, blá, blá, blá. Então, assim, eu posso falar. A rota é a tropa de elite. Eu posso falar. Das polícias. Fazem o policiamento. Tá? Falar que é polícia não é o caso, mas faz. Policiamento tem origem na polícia? Tem. Então, muda o termo. Patrulhamento. Tá? Que no final das contas é a mesma coisa. Tá? Na prática. O que gerou a dúvida? Saiu uma decisão do Supremo dizendo que ações de guardas civis que prendessem alguém ou apreendessem alguma coisa, até essa decisão do Supremo, elas eram questionadas. Não pode fazer polícia, não pode patrulhar, então a apreensão ou a prisão foi ilegal. Por exemplo, fazer a vistoria num carro. Eu faço um bloqueio. Tá. Aí vai falar assim, mas você não é polícia para fazer bloqueio. Tá? E aí, quando pegava um criminoso, vinha sempre o advogado da porta da cadeia defender e alegar que quem prendeu foi um guarda e não um polícia. Foi de uma maneira e aí isso acabou. não processual. Isso acabou. E quando isso acaba, vem a onda de falar, então a gente é polícia agora. Não, não é. Tá? Tanto que esse foi um debate que teve no começo do ano no consórcio, e eu orientei o prefeito Guto e presidente do consórcio que não deveria alterar a denominação, até que a legislação fosse alterada. Sim. Os municípios que alteraram, todos tiveram que voltar atrás. reverter, porque, como eu estou falando, não existe uma lei que ampare. Tá? Agora, uma coisa que fique muito clara. Hoje, mais de 50%, eu arrisco até determinada cidade, 80% da segurança pública está na mão da guarda. Tá? A população conta muito e eles realmente têm uma eficiência e uma capacidade de realizar esse trabalho de forma bem feita. Coronel, vou pedir licença ao senhor e aos telespectadores. Faremos uma pequena pausa porque a Com Brasil vai seguir com a sua programação e nós continuamos aqui no nosso Instagram e no YouTube. Até daqui a pouco. Até, gente. Eu falo bem. Eu tô percebendo. A gente gosta, a gente Eu vou gosta embora. de conversar. Eu vou embora. Tá muito bem. Pode retomar? Bom, Então, de volta aqui agora, continuando esse nosso bate-papo com a Vivian e olá. com o Coronel Sardilli. Nossa, o finalzinho do seu nome são ILLLI, que fica... É italiano, né? Italiano. É o italiano. Sardilli. 100% italiano. Tem que fazer a mãozinha. Que maravilha. Coronel, pelo visto, o senhor vive ainda, tem muita vida pela frente, mas viveu uma vida com paixão, né? O senhor gosta do que o senhor faz? Gosto. Dá para Gosto. ver. Sinceramente, Amaral, não precisaria estar mais dentro desse tipo de trabalho. É um trabalho que sempre, por mais que você esteja lá coordenando dentro de uma cidade, dentro de um consórcio, sempre oferece risco, sempre cria preocupações, né? Cria obrigações. E a gente, pela responsabilidade intrínseca da própria carreira, a gente não deixa fazer de qualquer jeito. Tá? Então, é cansativo, é gratificante, né? Mas, como eu te disse, a gente pensa muito nas pessoas, né, no bom resultado, e a satisfação ela é sempre muito gratificante.
a satisfação de sair um bom É um resultado. sonho de criança? Não, Não. não. Eu, na verdade, quando eu optei pela carreira militar, eu nem sabia que existia a Academia do Barro Branco. 15 anos foi... Eu estava Você foi terminando a 8ª completar série. o seu ensino, que hoje chamado... Era o Era- ginásio da época. Não, era ginásio. Não, era colegial. Colegial. Era colegial. Eu terminei a 8ª série, que era hoje o Fundamental 2, né? É, Sim. o nono ano. Hoje seria o ensino médio. Eu fui fazer o ensino médio Em Barro dentro Branco. do Barro Branco. Mas já sabendo que seria uma carreira militar. Sim, você entra já para ir até o final. Legal. Você já entra, vira... Já entra como subtenente, né? Não, entra como aluno oficial. É acima de subtenente. Olha só. Porque como oficial, subtenente está É de dentro... carreira. Do plano de carreira. Está no quadro de praças. Tá. A PM tem o quadro de praças e o quadro de oficiais. Quando você é aluno, você está dentro de um quadro que chama praças especiais, que é temporário. Então o cara entra como soldado, ele chega a subtenente. Se ele não fizer... carreira. Se ele fizer só o curso de cabo, de sargento e tal. Agora, se ele fizer o Barro Branco, ele é cabo. E fizer o Barro Branco, ele pode chegar a coronel. Agora, para chegar a coronel, obrigatoriamente tem que fazer Começar o por Barro ali. Branco. Coronel, uma pergunta agora nos posicionando no tempo e espaço. Eu sou uma pessoa muito otimista e às vezes até me considero ingênuo. Eu acredito, e agora meio que filosofando, na parte de segurança, o mundo está melhor ou pior do que da Idade Média e como estaremos daqui 150, 200 anos? Idade Média ele nem tem como saber. Não, sim pela história, pelas histórias. O ser humano, ele está evoluindo ou está involuindo? Não existe essa palavra, mas nós estamos melhorando ou Não, piorando? eu acho que assim, que a gente tem que ser, como cidadão, sempre otimista. Ok. Né? Eu acredito que a gente pode sempre melhorar. Né? O que eu acho, assim, que são cenários totalmente diferentes. Né? Você falar da Idade Média... Mas somos nós. Não, mas assim, a legislação era uma, Sim. a possibilidade... Vamos voltar mais atrás, né? A lei de talião, né? Olho por olho, Gente né? presente. Então, se a gente... É o que eu estou falando, segurança é um filme, né? E em cada momento ele tem quadros diferentes. Né? Não dá para eu pegar uma fotografia do ano 2025 e levar para 1900, para 1500, muito menos para a idade de Cristo. Não precisa ir muito longe. Há Não. 50 anos atrás, o feminicídio era lavagem de honra. 60, 70 anos atrás. E eu vou te falar. Não é tanto tempo. E eu vou te falar. Menos, né? Em alguns lugares no norte depois do dos Brasil, anos Ainda 2000. tem... não que a lei não valha lá, né? Porque a lei penal ela é para o território nacional. É a União. Mas, culturalmente, uma mulher que trai o marido, por nada o cara leva ela num campo de futebol, amarra e mata ela, e todo mundo vê e vira as costas e ninguém vai falar nada. Você está dizendo que isto ainda existe Ah, hoje. existe ainda. Tá? Existe ainda. Então, eu acredito numa sociedade que evolua. Né? Eu acho que a gente evoluiu. Né? O que acontece? Que a gente aumentou muito. O sim. ser humano é uma espécie extremamente uma- reprodutiva. É né? uma praga no planeta. Ela é uma praga no planeta, né? Assim, uma praga no sentido da ocupação. quantidade, Né? 8 bilhões. Então, há pouco tempo o mundo tinha 2 bi, de repente tinha 4, hoje já tem 8. Sim. Você fala, tem um cálculo aí que se toda a população mundial comesse no padrão médio do americano, não tinha comida para todo Teria mundo. segurança alimentar. E a questão de segurança alimentar é uma palavra, assim, segurança alimentar é um termo extremamente bem colocado. Porque a fome seria o start do caos. A mola propulsora. E a gente, assim, sabe que se a pessoa tem de comer, tem de onde morar, ela, por melhor que ela seja, ela continua no bem. Sim. Agora, pessoas de bem que passam fome, elas podem ir para o mal. Sim. Né? Porque aí é uma questão de Não sobrevivência. justifica, mas explica. Acaba acontecendo. Né? Então, eu acho que assim, que a nossa população melhorou. Nós temos tecnologia a nosso favor. Hoje, eu consigo saber da tua vida no meu celular aqui, dentro das plataformas de segurança pública. Sim. Eu sei o carro que você tem, aonde você mora. Então, tudo isso favorece o controle de uma sociedade pelo Estado. Né? O Estado, querendo ou não, para fazer essa segurança, ele precisa entrar na vida das pessoas, para o bem de todos. Né? É como regra de condomínio. Né? O Estado nada mais é do que um grande condomínio. Sim. Né? Eu vou numa reunião de condomínio, voto porque, olha, tem que trocar a piscina por um aquário. Eu não fui,
não votei, Você deu eu carta aceitei. branca. Né? E aí o Estado ele faz assim como no condomínio pela maioria. Né? Então, entender que a gente tem que ter esses acessos aos bancos de dados para garantir a segurança de todos é fundamental e eu acho que isso nos traz cada vez mais segurança. Apesar de a gente, às vezes, se deparar com crimes bárbaros que parece que a gente está na idade de... O bom seria se não precisasse ter a segurança pública, os agentes de segurança pública, se o bom senso regesse. Mas até que isso aconteça... Mas essa isso, utopia. isso assim, ó. Isso é bíblico, né? Já logo na primeira sequência, um matou o outro. Matou o outro. Caim matou Abel. Né? Pois é. Então, assim, Então, É inerente do ser humano. É inerente do ser humano, né? Eu acho que o ser humano... Obviamente, cada sociedade tem seus parâmetros, tem suas réguas de valores. Você vai, por exemplo, para um país... Vou pegar aqui, não vou falar país europeu, vou pegar um país africano, tá? Para o Marrocos, né? Mas que tem uma cultura muçulmana muito forte. Sim. E aqui eu não estou enaltecendo A ou B, mas que tem parâmetros muito fortes. Que tem uma lei que se cumpra, que se... então, e que as pessoas... A nossa lei, ela é bonita. Ela é. Ela só não é exequível. E ela não é exequível, por quê? Porque a nossa população, ela tem uma cultura de falhas morais aceitáveis. Um jeitinho brasileiro. Tinha um amigo meu, um deputado meu, que falava assim, nós temos leis europeias, às vezes para condições humanas subsaarianas. Né? Então, isso dificulta. Você tem uma lei impecável. O Brasil tem leis impecáveis. Né? Lei de consumidor, lei ambiental, lei daquilo, lei disso, lei daquilo. Você vai para alguns países e fala, pô, você não tem direito a nada, o consumidor não tem essa coisa. Lei trabalhista, por exemplo. Né? Você tem garantias bem estruturadas. Né? Mas isso também porque o povo nosso também, às vezes, precisa ter uma lei mais minuciosa, porque se deixar, escapa. Vai nas entrelinhas. Vai nas entrelinhas, né? Se com lei bonita já se descobre... Exato, né? E é o que eu estava falando de golpe. Pô, hoje você tem um golpe celular. Meu, quem que já não teve uma tentativa de golpe e quem não conhece alguém que caiu num golpe desses? Sim. Né? Então, essa coisa da evolução social, a segurança pública tem muito a se agilizar. Porque a gente precisa sempre estar um passo na frente. Então, por isso que as tecnologias hoje, elas são tão importantes quanto outras áreas do conhecimento dentro da segurança pública. E uma coisa que eu acho muito interessante no CEOeste, que ele congrega essas 14 para 15 cidades, é que ela realmente ela unifica. Na mesma hora que numa mesa de reunião do CEOeste está se tratando de segurança, na sequência está se falando de educação. E a educação, eu acho que é a melhor ferramenta que a segurança... Eu sei que eu estou falando de maneira utópica, mas se a criança for bem... Eu acho linda a frase, educar as crianças e não precisará punir os homens. Eu acho essa frase muito Não, mas bonita. ela é real. Sim. Ela é real. E educar as crianças, a gente não está falando só de cometimento de crime. Sim, né? de maneira geral. De maneira geral. Se você tem uma sociedade sadia culturalmente, com hábitos e modos adequados, a chance de ter desvios de conduta diminuem, né? Diminuem, né? Então, é o que eu estava falando, você vai para um país, você pode deixar o seu... Isso a gente vê até em televisão, alguns programas, a pessoa deixa um celular, vem alguém e pega. Deixa um notebook, vem alguém e pega. Aqui no Brasil, você fala. Sim. Né? Porque culturalmente isso é meio aceito, assim, sabe? Essa flexibilidade. E aí a gente volta nessa conversa até da audiência de custódia, que o próprio Poder Judiciário aceita. Bom, nós tivemos um caso emblemático lá na região. Um carro saiu de Sorocaba, estava com quase 200 quilos de cocaína. 200 quilos. Não era 2, não era 20, era 200 quilos. O carro estava rebaixando. Teve perseguição, teve risco de vida dos policiais. No dia seguinte, o juiz liberou na audiência de custódia dizendo que a quantidade era irrisória. 200 quilos. Então, quando você vê isso, aí eu falo assim, nós estamos pior. Aí vem aquelas perguntas de quem que era o carro. Nós estamos pior. Você começa a poder... A tua mente se permite a viajar nas possibilidades. Até em questão de índole da própria autoridade que assinou o ato. Porque penso eu, se fosse 2 quilos, que já não é pouco para cocaína, hein? Sim. Né? Tem um meme na internet que aparece um cara
com o carro cheio de cigarro. Ele ia fumar. E ele fala, eu vou fumar É para para consumo. facilitar. Cigarro, É eu para o acredito. resto da vida. Mas 200 quilos nem para o resto da vida. Mas sim. Cigarro eu acredito. Não, Tem gente é que mais fuma fácil bastante. acreditar no cigarro do que em 200 quilos de cocaína. Sim. E nessa ação toda, aonde o Cioeste, pegando agora já na ponta da segurança, deixando a minha utopia para trás, que eu continuo tendo fé. Um dia nós chegaremos lá, nós vamos evoluir. Mas o Cioeste, na prática, como que ele pode trazer mais estabilidade, mais unicidade? Então, o Cioeste, como consórcio, permite, como falamos aqui, a integração entre as autoridades e as guardas, facilitando operações. Então, no campo operacional, ele integra muito, facilita. A gente já tem, por exemplo, um rádio Cioeste, aonde os municípios vinculados podem utilizá-lo para, num caso, O rádio de comunicação? de comunicação. Mas Legal. isso está nas bases ou já está nas viaturas? Nas bases. As bases. Nas bases. Ah, mas então você já tem uma rede, você já Uma tem uma rede, teia. sim, de comunicação via rádio. Legal. Existe redes de WhatsApp integradas também. Olha, tem um carro assim, esse carro entrou. Toda vez que a gente tem um crime um pouco maior, de mais destaque, Sim. já joga nessa rede para falar, ó, o carro tal passou aqui, tá aí. E já pegamos gente assim com essa rede. Então, realmente funciona, né? Então, do ponto de vista operacional, eu acho que essa aproximação, essa integração, a gente consegue melhorar muito por conta do próprio Cioeste. Existe a intenção real de participação integrativa. E a PM, ela Ela vem. não tem mais a rivalidade? Não, Quer ela dizer, vem. A rivalidade que havia antes, pelo menos eu tinha esse sentimento, era Polícia Civil e Polícia Militar. Depois Polícia Militar e Guarda Municipal. Agora tem integração também da Eles GCM. estão se enxergando mais? É assim, Amaral. É natural que haja a preocupação de uma instituição como a Polícia Militar de começar a perceber outras instituições fazendo segurança pública. Eu sou a Coca-Cola, surge uma marca fazendo Coca-Cola X Sim. e começa a funcionar, é normal. Né? Mas, como a questão aí não é comercial, Sim. né? Nós não estamos falando de comércio, nós estamos falando De um bem comum. de segurança pública, Sim. né? Que é uma expectativa, todo mundo quer. Eu tenho meu pai, eu tenho minha irmã, tenho meu irmão, tenho minhas filhas, tenho minha mulher, tenho a família. Todo mundo precisa de segurança pública, até quem está na segurança pública. E né? a integração da GCM? Ela de fato reduz Olha, os índices criminais? Vivian, é óbvio que eu, como coronel, quando cheguei lá em São Roque, a integração melhorou muito, porque eu falo com o capitão, né? O capitão, existe, a polícia é uma instituição que mantém os laços hierárquicos e a história de cada um que passou por ela para sempre. A patente ela não se aposenta. Não, e o respeito pelos Sim. mais antigos. É o legado, né? A Polícia Militar, ela foi criada em 1831. Daqui 6 anos, ela completa 200 anos. Qual instituição que tem 200 anos no Brasil hoje? São pouquíssimas. Pouquíssimas. Correio, Banco do Brasil. E se você for ver uma instituição de risco, Sim. não é de lucro, é de risco. Bom, são pessoas armadas, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, à noite, de dia, bombeiro, tudo, né? Então, é uma instituição séria que respeita muito seus integrantes. Então, quando eu cheguei lá, existia uma integração, mas não do tamanho que está hoje. Hoje, a gente faz operação conjunta, está tudo bem. Eu converso com o comandante do CPI, Coronel Tomazelli, a quem eu deixo um abraço aqui também. São super parceiros. Né? Por quê? Porque ninguém está afetando a vida de ninguém. Né? Se eu falar para você que hoje tem a guarda e hoje tem a PM, se tivesse mais 10 viaturas, eu ia precisar de mais 10? Então é assim. É vender água no deserto, se o deserto tivesse a população da Índia. Sim, Ia ter para vender para todo mundo o tempo todo. com certeza. E, Coronel, quais são os resultados desse 2025 em São Roque? Em São Roque, nós tivemos quedas de todos os delitos. Todos os delitos. Hoje a gente está no dia 2 de dezembro. Tá? Praticamente estamos encerrando o ano. 0 homicídios. Nenhuma pessoa morta decorrente de crime. Né? Teve acidente Sim, e tal, sim, mas sim. crime,
nenhuma pessoa morta, nenhum homicídio. Todos os índices de produtividade aumentando exponencialmente. Pessoas presas, animais resgatados, atendimentos à população, atendimentos na Lei Maria da Penha. A gente criou 3 botões SOS, que são excelentes. SOS Comércio, SOS Rural e SOS Maria da Penha, onde as pessoas baixam nos seus aparelhos, são cadastradas previamente e a guarda valida aquela pessoa, aquela inscrição feita e o aplicativo dela instalado, e na emergência ela aperta o botão do celular e imediatamente, por já existir um prévio cadastro, com endereço, nome, o que acontece, a viatura vai direto. E é uma tecnologia de São Roque. Essa é uma tecnologia que a gente colocou, ainda não tem em muito lugar. Eu até acredito que tem em algum lugar, mas não tem em muitos lugares. A gente colocou também, dentro dessas tecnologias, mecanismos de controle das viaturas, quanto tempo a viatura roda, onde a viatura vai, se ela parou muito tempo, por que ela parou muito tempo. Legal. Então, a gente teve uma... Para você ter uma ideia, Viviane, a gente tinha em janeiro 450, 500 atendimentos por mês feitos pela Guarda. A gente está chegando em 2.000, com o mesmo efetivo. Ou seja, quadriplicou a eficácia da GCM de São Roque. Legal. E, se fosse só isso, eu ia falar, vocês estão fazendo coisa rápida. Não. Os índices criminais caíram muito. Que bacana. Muito. Então, isso demonstra que o caminho é o caminho certo. Coronel, de maneira alguma, menosprezando a sua ação, a sua atuação e o seu conhecimento, mas o senhor é muito bem respaldado pelo prefeito Guto Issa, porque ele tem uma dinâmica, um dinamismo, desculpa a expressão, um sangue no zóio para querer fazer acontecer as coisas, que isso facilita bastante o seu trabalho. Mas não tenha dúvida. Eu acho que, assim, de nada vale dentro do serviço público o conhecimento técnico se não existir a vontade política. Perfeito. E a vontade política de fazer bem feito, a gente tem. O prefeito, e eu não preciso fazer elogio, porque ele é meu amigo, mas merece elogio pela gestão, não só na área da segurança. Tá? Mas o Guto, aliás, a segurança pública, ele deixa muito na minha mão, muito, porque ele realmente confia no trabalho que a gente faz. Sim. O Guto é muito mais social. Então, ele tem ações com crianças, com idosos, que nem ontem mesmo. Ele lançou hidroginástica para a terceira idade. Pô, numa cidade, você ter hidroginástica para a terceira idade, você pode considerar que é uma cidade de primeiro mundo. Sim. Porque piscina é de primeiro mundo. Não é todo mundo que tem piscina, muito menos hidroginástica. Quando você fala que é público, você fala de saúde. Sim. Você fala de Saúde inclusão. pública é muito importante. Você fala de lazer. Pessoas da terceira idade que às vezes ficam em casa vendo nada, vendo abobrinha na televisão. Depositados em casa, entendeu? literalmente. Sabe? Então, quando você vê uma cidade que coloca parquinho para criança, música para os jovens, hidroginástica para os idosos. Estou pensando na população como um todo. Exatamente. Ponto. E aí você vê por que ele tem esse índice de aceitação. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que assim, ele merece realmente o meu agradecimento, né, pelo apoio que ele dá. Né, que não adiantaria nada eu tentar impor coisas se ele não tivesse a vontade política. Ele realmente vibra quando tem bons resultados, né, vibra junto. A tropa hoje, que é uma diferença também substancial no resultado, está motivada a trabalhar, porque na segurança pública é aquela coisa, não é um serviço fácil. Né, você correr atrás de bandido, enfiar o pé no barro para catar vagabundo, meter a mão num cara todo esquisito para dar um porte de arma. Só quem é polícia sabe assim, o que é esse mundo. E isso a gente só consegue com tropa motivada. Coronel, essa diferença de guarda e polícia, ela impacta alguma coisa na previdência da pessoa, no plano de carreira e na aposentadoria? Impacta no seguinte sentido. A polícia militar ela tem uma previdência especial. E vamos voltar lá na Constituição. Tinha uma missão especial, assim como o Exército. Tá? Então, para colocar minha vida em risco, eu preciso ter alguma coisa em troca. Você tem alguma vantagem. Né? Eu vou entrar na favela, vou caçar ladrão, vou tomar tiro, vou dar tiro, vou responder. A troco do quê? Tem que ter... não é, o salário do serviço público, ele, em regra, não é alto. Sim. Eu não vou falar bom, porque bom é relativo. Ele não é alto.
Ok. Então, se você for colocar em algumas profissões que o cara vai receber o salário e depois ele vai se aposentar com sei lá quanto, e existem estudos também, Amaral, que o policial militar, depois que se aposenta, ele vive pouco. Tá? Por Fica quê? entediado, né? Não. Porque ele exagera no uso do corpo, da mente, do estresse durante a atividade profissional. Então tem Dá um aquela freada, a inércia assusta. Não, e ele trabalhou na bandeira 2. Entendi. Ele trabalha, não que não tem outras profissões que também, Sim, mas sim. a gente consegue aglutinar na mesma profissão todos os problemas de todas as profissões. Então, exemplo, Entendi. hospital. Ele gasta muito. Ele gasta o corpo, ele Durante gasta a a mente. atividade. É tipo mergulhador, trabalhar na mina de sal, é a mesma Sim. coisa, tá? Por isso que tem previdências diferenciadas. Sim. Então, a Polícia Militar tem essa previdência diferenciada. A Guarda Civil, a GCM, ela ainda não tem. Mas na Não- prática a atividade é idêntica. Mas é o que eu estou te falando, que a fotografia em 88 não é a fotografia de 2025. Perfeito. Então, eu entendo que hoje... Mas estão pleiteando isto? Exato, mas isso não é uma decisão somente política. Essa é decisão técnica financeira, porque quanto vai custar? É uma coisa é eu chegar e falar assim, ó, você vai trabalhar a vida inteira, vai ganhar 5 mil por mês. Quando você se aposentar, você vai ganhar 2. Outra coisa, você trabalhar a vida inteira, ganhar 5 e vai aposentar ganhando 5. Entendi. Que é a paridade, né? A paridade do ativo com o inativo. O cofre público geme. Então, Entendi. precisa ter preparo e organização e planejamento para fazer isso. Perfeito. Isso fica bem claro e é natural. Então não é questão de merecimento, não é questão Não, merecer, eu política. acredito que mereça. Sim. O serviço é muito semelhante. É muito semelhante. Em especial em algumas cidades, inclusive do Cioeste. Você pega a GCM de Osasco, de Barueri, são cidades grandes. Problemas de cidades grandes. Eu não estou aqui menosprezando Araçariguama, Ibiúna, São Roque, só que são mundos diferentes. Coronel, a gente está passando uma fase mais ou menos parecida com o fato da guarda ser ou não ser armada, porque a gente teve esse problema, essa problemática no começo das guardas. Ah, mas isso já é totalmente Então, resolvido. mas nós- Tem que ser armada. nós- E tem que ter armamento bom. Mas nós estamos passando por uma transição mais ou menos análoga àquela. Sim, é o que eu estou falando. É evolução. A PM tem 200 anos. As guardas, a guarda de São Roque acho que tem 30 e poucos anos. Porque eu bem me lembro, no começo, os guardas que portavam arma era por conta e risco, porte de arma pessoal. Hoje já é uma... Não, hoje já tem um controle feito pela Polícia Federal. Inclusive, a arma não é do agente. Não, a guarda é da instituição. Ele pode ter porte de arma, pode, não tem Mas- problema nenhum. mas Mas a arma de trabalho da é instituição. controlada pela GCM. Ele tem que estar, por exemplo, eu sou o guarda municipal Sardilli. Aí eu fui numa consulta médica, psiquiátrica, e o médico falou, ô, Sardilli, você está batendo pino. Tá? Então, Desarma. tem que desarmar o cara. Eu, inclusive, quando eu era criança, para mim, quando eu lembro, né, perguntando para a mãe qual que é a diferença, na minha cabeça, a diferença é guarda não anda armado. Sim. Mas então, meu avô foi guarda civil. O pai do meu pai foi guarda civil na década de 30. Mas... Era uma guarda civil do Estado. Existia uma guarda civil e existia a força pública. Eram duas instituições de segurança. Tá. Guarda civil estadual, que trabalhava em São Paulo só. E existia a força pública que trabalhava no estado inteiro. A guarda civil, ela cuidava de praças desportivas, fazia policiamento, segurança em eventos, em teatros e fazia o trânsito de São Paulo. E era desarmado. Inclusive houve alguma confusão aqui nas cidades do Oeste também, e agora estão desmembrando, mas tem algumas que são remanescentes ainda, com trânsito no guarda-chuva? Não sei. Não sei, em algumas cidades se tem essa condição, mas Até há pouco tempo tinha. o que tinha era que a Guarda Civil, e outra, era uma instituição muito bem vista. Ela era simpática, ela era uma guarda cidadã, ela era civil. E a Força Pública, ela era meio bélica. Era uma tropa do Estado, quase que um exército estadual. Né? E aí, em 69, acaba a Força Pública, acaba a Guarda Civil, unifica e vira a Polícia Militar. E, Coronel, a gente está caminhando agora para o final, para o encerramento do programa. E eu queria saber de você, o que a população da região como um todo, mas principalmente de São Roque, pode esperar para esse 2026?
Olha, a gente está no começo do mandato de todos os prefeitos, né? Nós estamos terminando o primeiro ano. Para alguns, é o primeiro ano efetivo. Para outros, é o 5º ano. Sim. Né? Então, eu entendo que nas prefeituras onde o prefeito já estava e foi reeleito, o jogo anda mais rápido. Porque o serviço público não é fácil de entender. Né? Então, 4 anos e essa coisa de reeleição, ela vira uma bagunça na vida da administração pública. Porque o primeiro ano todo mundo está tentando entender e eu tenho que... Pô, será que a Vivian serve para esse cargo? Vou trazer a Vivian... É passagem de bastão. Não, e a gente está montando o time. Sim. Né? Um time que às vezes não existia. Né? Tá escalando para a seleção, né? Mas só que o jogo já está jogando. O né? jogo não para. O jogo já está jogando. E ele veio, conta do ano anterior, do exercício anterior. Os prefeitos que já estão no segundo mandato têm mais facilidade, já estão com as equipes prontas. Então, ele passa de ano, só isso. Ele não muda de escola. Né? Mas, independente disso, as estruturas são as mesmas. Então, por exemplo, a GCM de Barueri já existe, já funciona. Então, as expertises conquistadas ao longo do tempo, elas vão só se solidificando e aumentando. Então, eu tenho certeza que a população como um todo, mesmo nos prefeitos de primeiro mandato ou não, terão uma segurança pública muito eficiente, muito ligada à questão da tecnologia, muito ligada à questão da inteligência, da integração, que certamente dará resultados muito positivos. Porque hoje as cidades, isso até acontece um pouco aqui na região, elas se conurbam. E o crime se conurba. Sim. Aliás, o crime aproveita essas áreas de intersecção municipal para exatamente ter mais facilidade. Porque nos centros urbanos das cidades... são bem monitorados. Eles estão bem monitorados. vigiados. Agora, essas áreas periféricas, elas são um pouco mais delicadas. Então, a gente já tem esse conhecimento, a gente está realmente enfrentando o crime de frente. O crime não vai ter vez nessa região. Eu percebo em todos os secretários de segurança pública do Cioeste uma grande experiência. Alguns são delegados, outros são coronéis, são policiais militares, são guardas civis também, que também têm larga experiência, e todos são abnegados em benefício do serviço público. Então, eu acho que quem ganha muito é a população da nossa região. O resultado certamente será muito positivo. Nós só temos a agradecer. E agradecer, inclusive, Coronel, a participação do senhor no nosso programa, trazer um pouco de luz, trazer um pouco de segurança interna, porque se a segurança pública ela é efetiva, a gente fica mais tranquilo, sabendo que estamos bem vigiados, bem monitorados, com pessoas desse quilate que o senhor traz até nós. Então, muito obrigado e a palavra é toda sua. Eu que agradeço a possibilidade de falar um pouco sobre o trabalho que a gente vem exercendo, né? É uma satisfação estar exercendo esse trabalho. Eu tenho hoje 41 anos de serviço público, quase ininterruptos, né? E a gente se percebe, quando assume uma função nova, um jovem de 15 anos, como se estivesse entrando lá na academia. Então, como eu disse, eu não precisaria mais tá lidando com essas questões, mas a satisfação pessoal pulsa mais forte e a gente ainda percebe que tem muito, e eu acho que isso é muito importante, né? A gente passar o bastão do conhecimento para as gerações mais novas, para poder ver aquele conhecimento que a gente conquistou durante uma carreira longa ser efetivamente aproveitado. Então, deixo um abraço, me coloco à disposição. Quando houver necessidade de qualquer tema relacionado à segurança pública, é só chamar que a gente vem. Muito obrigado, Vivian. Obrigada. Queria agradecer a todos, queria agradecer ao Coronel, muito obrigada pela aula hoje de experiência e agradecer quem está nos assistindo. Nós estivemos aqui com o Alberto Sardilli, Coronel Alberto Sardilli, e estamos entrando agora em 2026, então um feliz ano novo a todos que nos assistem. Aliás, nós acabamos de entrar, porque esse programa será exibido o primeiro programa do ano de 2026. Então não dá nem para mandar feliz ano novo. Só... Bom 26 para todo 26. Mundo. Exatamente. Eu quero mandar também um abraço ao nosso diretor Paulo Continho, que nos deu o privilégio de fazer um bate-papo, não vou nem dizer uma entrevista, aqui com o nosso coronel.
Paulo, obrigado pela oportunidade, você que nos assiste, um bom 2026, que seus sonhos se realizem daqui para frente. Até logo e até a próxima.